Olá, alunos! Hoje a aula de Design da Informação, finalmente entrando no assunto de infografia. Então, vamos ao assunto da aula, começando finalmente a falar de infografia, né? E a gente discutindo aspectos próprios da infografia, né? É lógico que tudo que foi falado até agora, desde o início do bimestre, são aspectos que compõem elementos, né? São elementos que fazem parte do que a gente vai configurar e entender como infografia, tá? Enfim, então, a gente parte da seguinte questão ali, essa aula tem uma sequência, uma breve introdução, aí eu falo para vocês sobre algumas coisas que estão relacionadas especificamente à infografia, o que é, quais são os principais objetivos, etc. Depois um estudo tipológico, que é o estudo tipológico? É para a gente entender possíveis classificações. Lembrando que sempre vai ter alguém que vai classificar de uma forma diferente. Então, vou falar das diferentes formas de classificação, depois algumas dicas de como elaborar e o processo de design, tá? Eu acho que eu tirei essas duas últimas dessa aula aqui. Não sei porque sobrou aqui, acho que isso está na próxima aula, a gente vai parar em classificações. Ok? Bom, a gente começa a refletir sobre a infografia, não que a infografia já seja pintura rupestre, mas a gente já pensa na questão da informação, isso vocês vão ver em vários conteúdos de aula que vão falar sobre comunicação e informação, a partir das pinturas rupestres, né? Aqui a gente tem uma pintura que é do Parque Nacional ali da Serra da Capivara, no Piauí, aqui do Brasil, e a gente tem várias informações que, se vocês forem pensar, elas têm características pictóricas e levemente esquemáticas, porque a gente consegue delimitar ali quantidade. E se a gente pensar em quantidade, a gente pode, então, delimitar algo que está, então, relacionado a determinados elementos quantitativos, e quantitativo é dado, né? Também pode ter uma relação aqui de passagem de tempo e etc. Né? Então, tem vários tipos de análises complexas que a gente pode relacionar aqui só nessa pintura rupestre. Né? Mais adiante, o salto temporal é gigantesco aqui, a gente tem esses desenhos esquemáticos de Leonardo da Vinci, né, no século XVI. São desenhos esquemáticos. Tem alguns RAFs, alguns esboços, outros já utilizando instrumentos um pouco mais precisos, né? E sempre relacionando aqui algumas apresentações, algumas explicações das ideias, dos esboços, das invenções que ele então estava pensando. Então, a gente chama de desenho esquemático, lembrando o conteúdo da aula anterior, porque ele tenta traçar algumas explicações para esses esboços que ele estava, então, representando. Bastante interessante esses desenhos do Leonardo da Vinci. Aqui a gente tem, então, William Playfair, né? Ele era um engenheiro, economista político escocês, e na aula passada eu mostrei para vocês um gráfico do Playfair que mostrava um gráfico de estado, se eu não me engano era da Dinamarca e da Noruega, que falava sobre importação e exportação num período de tempo lá do século XVIII. Ele viveu ali entre o final do século XVIII e início do século XIX, e ele fez vários gráficos, então ele acabou constituindo o que a gente conhece hoje, principalmente como os gráficos de barra, de linhas ou de estado, e os gráficos de pizza. Né? Então aqui nós temos o gráfico de barras, aqui também tem um gráfico de barras, mas apoiado numa timeline dessas linhas aqui, o gráfico de pizza e esse gráfico de balanço, né, de linha também de status, né, que você tem aqui relacionado, tá? Temos alguém que está feliz ali no quarto ao lado. Aí, mais adiante, a gente tem o Jon Snow, que não é o Jon Snow do Game of Thrones, mas é um médico e físico inglês, que ali no século XIX, ele usou um mapa, por isso que a gente estuda mapas, porque os mapas ajudam a mapear as coisas. Né? E ele usou, então, o mapa para delimitar
a quantidade de alastramento da epidemia de cólera, né, em determinada região ali de Londres. E ele fez isso ali no século XIX, tentando, então, mapear, né, essa epidemia. Enfim, né, então ele fez essa relação aqui. Então, a gente tem os jardins aqui, um espaço mais ou menos, né, as áreas, na verdade, as mortes de cólera, pump, bomba, explosão, enfim, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, as marcações que ele colocou por meio de legenda. Então, a gente está tentando entender aqui. Então, ele consegue ter um mapeamento, ele foi mapeando aonde essas pessoas, da onde elas moravam, né, da onde elas estavam tendo cólera, e tem realmente uma incidência maior em determinada região, e essas pessoas estão próximas entre si. Né? Então, ele usou um mapa para fazer isso. E ainda hoje isso funciona, né? Pensa ali em época de coronavírus e pandemia, você vê incidência. Inclusive, você consegue ter alguns aplicativos que te ajudam a mapear aonde tem coronavírus perto de você, né? Então, olha só, isso aqui foi feito por um médico físico inglês lá no século XIX. Ele usou um mapa ali da região dele para então ir posicionando, né? A partir dos dados que ele tinha, ele foi colocando, mapeando no mapa. Adiante aqui temos no The Times, que é no jornal ali que foi publicado ali no século XIX, em Londres também, foi veiculado um infográfico sobre o assassinato do Isaac Blight, né? Enfim, ele morreu nessa mansão aí, e, né, ele morreu no início do século XIX. Ele era um empreiteiro que trocava navios velhos e sucatas. Ele teve alguns problemas, né, com credores, e aí ele usou lá, conforme está descrito nesse texto que eu coloquei para vocês, ele usou o empregado dele, o Richard Path, para arranjar um acordo. No entanto, o dinheiro que ele devia, né, o dinheiro devido a Blight por Path não pôde ser encontrado. E o Richard Path foi condenado por atirar e matar o Isaac Blight. Então, como que acontece aqui uma noção de infográfico nesse jornal? Foi veiculada, então, uma ilustração da mansão e uma planta baixa da casa. E aqui tem uma simulação da trajetória do assassino, né? Como é que ele fez lá, a legenda indicando, né, por onde ele andou e aonde o cara foi encontrado morto, ok? Então, é uma indicação, um infográfico indicando ali por onde a pessoa andou e o que foi que aconteceu, e a legenda dá um suporte para essa informação. Aqui, no século XIX, a gente tem também esse infográfico muito famoso do Charles Minard, que era um engenheiro francês, né? E ele tem forte influência nas representações gráficas que temos hoje, porque ele tem uma representação complexa, numa primeira vista, sim, mas ele tem uma narrativa por trás desse infográfico bastante interessante, tá? Então, ele tem, vejam lá, ele tem um título, né? Tem uma carta figurativa, enfim, daí diz ali que, né, você consegue reconhecer algumas coisas, né? O Minard, que foi o cara que fez, a Rússia, 1812, 1813, né? Dessa época aqui, e você consegue, então, reconhecer algumas coisas que foram acontecendo aqui, né? E você vê uma tabela gráfica aqui da temperatura, o grau do termômetro, enfim, igual a 0, e você vai tendo essas noções aqui de temperatura. Então, algumas coisas você consegue identificar nessa construção. Outros dados que você começa a perceber aqui, talvez um dado de escala aqui, que você começa a perceber. Você já encontra Moscou aqui, né? Que mais que você encontra? Que consegue ler, né? Aí você começa a ver que tem algumas
linhas, assim, que parece algo que lembra mapa. Será que é um rio? Provavelmente é um rio? Acho que é um rio, né? Então você começa a ver que isso muito provavelmente é um mapa ou um recorte de um mapa. E que talvez essa construção aqui desse mapa também esteja associada a uma passagem de tempo. Então, qual que é a relação aqui? Ó? Você vê Paris, né, e Rússia. Né? E aqui é Paris, 20 de novembro de 1869. Provavelmente foi a época que o Joseph Minardi fez esse gráfico aqui. Tá? O que ele está contando aqui? Ele está contando uma trajetória que ele fez da Rússia e da campanha do Napoleão na Rússia, né? A queda de Napoleão, enfim, né? Que ele teve a queda de Napoleão ali, principalmente na Rússia. Então, o que aconteceu? Então, a marcha de Napoleão sai forte aqui da França. Olha o contingente de soldados que sai com Napoleão aqui. Então, aqui a gente vê um riozinho, beleza? Aí aqui alguns foram para outro lugar, beleza, eles continuaram marchando. Aqui a tropa se dividiu e foi para cá, né? Enfim, e aqui a gente vê que parou um pouquinho aqui, de repente foi para cá, que retornou. Então, alguma coisa aconteceu aqui que eles tiveram que retornar, porque a linha preta é a linha do retorno, tá? Eles foram indo, ó, e conforme eles foram indo, provavelmente houveram algumas batalhas nesse meio tempo, porque você vai passando da França até a Rússia, tem vários países da Europa no meio nesse meio termo, e eles estavam em guerra, né? Então, vai indo, o contingente foi diminuindo, e aqui, ó, tem a questão da temperatura, era inverno, e cada vez mais diminuindo a temperatura, e a França foi preparada, mas não tão preparada para o inverno russo, né? Até chegar aqui o contingente diminuindo cada vez mais, tá? Até chegar em Moscou, daí, né? Foi lá e teve guerra, ou, né, enfim, na verdade não teve tanta guerra assim, eles perderam para o inverno mesmo e foram voltando. E vejam que a volta não teve tanta guerra assim, eles foram morrendo por conta do frio. E olha quantas pessoas foram sendo perdidas nesse meio tempo aqui, ó, por conta do quê? Da temperatura. Então, o que a gente começa a analisar aqui, ó? Aqui, ó, as pessoas que estavam aqui começaram a voltar até que engordou, mas aconteceu mais alguma coisa aqui que o contingente se alastrou aqui e voltou assim, muito menos soldados do que saíram, né? Do que saiu. Então, é um gráfico muito interessante, porque ele conta uma história. Então, é interessante da gente analisar. Uma curiosidade para vocês entenderem, por isso que aparecem os rios ali, é a questão da contaminação, né? Alguns mortos eram jogados no rio e acabava que esse rio voltava e eles eram contaminados. Isso acontece muito também nesse momento. Um outro dado interessante era a roupa deles, né? Isso mais para cá, chegando mais perto de Moscou, a parte mais fria, porque a roupa deles era muito bonita, sabe que a França tem essa parte da moda muito forte, enfim, da vestimenta, e os botões eram feitos de estanho, e o estanho abaixa as temperaturas, ele se dissolve. E quando ele acaba se dissolvendo, ele libera como é que eu posso dizer? O resíduo é altamente tóxico e isso acabava sendo aspirado ou acabava sendo ingerido de alguma forma pelos soldados. Isso também foi um grande responsável pela morte, né? Pela baixa no contingente. Então, essa é uma história aqui contada nesse gráfico, que parece, não quer dizer muita coisa, mas olha quanta história tem aqui nesse gráfico, ok? Adiante, daí eu não poderia deixar de trazer alguma coisa relacionada ao Otto Neurath, né? Esse austríaco, que traz ali
essas representações com os pictogramas, né? Então, a gente tem aqui as silhuetas da economia da guerra, né? Então, você tem aqui, a partir da composição, que poderia ser um gráfico de barras, mas aí ele traz a quantidade relacionada pelos pictogramas, né? Então, é outra composição a partir, né, dessa representação. E aí, o que a gente entende? Chegando nesse apanhado, nessa pequena introdução, eu poderia ter trazido outras informações, mas foram essas que eu coletei para vocês. A gente chega no entendimento do que é infografia, trazendo um recorte ali: informação, grafia relacionada à representação gráfica. Então, infografia corresponde à representação gráfica, a uma forma de representação gráfica da informação. Ou também representações visuais da informação, recursos dinâmicos de compreensão da informação. Pode combinar imagens, textos e esquemas visuais complexos, como a gente tem visto desde o início do bimestre. Podem ser ilustrações, diagramas, gráficos e mapas, mas não apenas ilustrações. Essas ilustrações precisam ser do tipo desenhos esquemáticos, né? Desenhos que tenham mais detalhes esquemáticos, né? E a infografia, ela facilita a compreensão da informação por meio de esquemas visuais. Isso é muito importante a gente perceber, tá? Aqui a gente tem um recorte que eu fiz a partir de um trabalho do Ricardo Cunha Lima, que é um colega nosso, que é professor, acho que ele está lá em Recife agora, em que ele, num artigo, ele faz um comparativo de várias definições ali, né? Em que alguns autores dão algumas explicações para o que é infografia. Então, ali a gente tem representações mais ou menos complexas de informação, que podem ser uma explicação, por exemplo, de como algo funciona. Acabei de explicar o do Joseph Minardi, que explicou mais ou menos como é que aconteceu a derrota do Napoleão, né? Aqui, uma outra definição. A gente pode entender a infografia com um binômio imagem mais texto. É como ele define. Outra definição, registro gráfico da informação, pela combinação das linguagens verbal e iconográfica, tá? Com certo predomínio desta última. O Sancho, que é um autor que a gente está usando muito na aula de hoje, contribuição informativa realizada com elementos icônicos e tipográficos que permite ou facilita a compreensão dos acontecimentos, ações ou coisas da atualidade. Por que ele trabalha isso? Porque o Valério Sancho é jornalista, né? Então ele traz essa contribuição ali. Outra definição do Raymond Cole: fusão entre linguagem visual e verbal mesclada com códigos icônicos para a compreensão da notícia impressa. Você está focando em notícia impressa, mais um jornalista, um designer infografista, né? O Roger Mannican traz ali uma definição: elementos visuais tais como gráficos, mapas ou diagramas que ajudam na compreensão de um texto baseado em texto, de um conteúdo baseado em texto, né? Então, também é atrelado muito essa questão jornalística também. E o Fascina, que trata, então, a infografia como representações visuais mais complexas que combinem várias camadas de informação e que não conseguiram ser definidas por outros termos de menor abrangência, como, por exemplo, mapas, né? Então, a gente tem a infografia. São diferentes formas de definir o que é infografia. Para nós, importa que é uma informação composta por representações gráficas mais complexas. É isso que a gente começa a entender, tá? Aqui trouxe uma definição, então, que a partir daquele apanhado, o Ricardo Cunha Lima, então, define que o infográfico é um novo tipo de texto jornalístico multimodal, ou seja, que inclui todas as modalidades gráficas de informação e reflete a comunicação no mundo contemporâneo. Ele tenta abranger tudo que os outros autores falaram aqui nesta frase, tá? Uma forma de tentar dar conta disso tudo, né? Para não ficar só no texto, para não ficar só na imagem, para não ficar
puxando sardinha para um lado só. Então, ele fala que inclui todas as modalidades gráficas, né, para tornar, então, a informação mais fácil de ser compreendida, né, principalmente considerando o momento atual que a gente vive, né, das complexidades das relações que vivemos hoje. Então, a gente vai compreender que a infografia está dentro desse esquema aqui do Michael Twyman, que é uma linguagem visual gráfica esquemática, tá? Mais uma definição agora de uma pessoa que vocês conhecem, o trabalho dele que foi publicado, então, na dissertação de mestrado dele, que é do professor Rafael Andrade, né? Os infográficos melhoram a cognição por meio de esquemas informacionais. Por que melhoram a cognição? Porque eu posso estar lendo um texto e quando eu vejo um infográfico, eu tenho planificado, materializado a minha informação e eu falo, agora ficou mais fácil de entender, então foi isso que aconteceu? Saiu um tantão de gente assim, voltou só esse tantinho de gente da Guerra do Napoleão? Foi tenso, né? Aí você consegue materializar melhor, tá? Então, voltando. Os infográficos melhoram a cognição por meio de esquemas informacionais, como gráficos, diagramas, ilustrações, que facilitam o reconhecimento de padrões de conteúdo, tá? Então, essa é uma definição que, na verdade, é uma forma de entender o que o infográfico traz, o que ele agrega, né? Que o Rafa acaba, então, complementando ali, ok? Aqui um exemplo, então, de infografia. A gente tem um conteúdo jornalístico em uma revista, né, que a gente tem uma super interessante, né, e você tem lá corpos olímpicos, aí tem uma gravata aqui embaixo, né, então está falando sobre o alto rendimento dos atletas e o infográfico, ele ajuda a gente a entender sobre vários aspectos, né? Qual é o rendimento desses atletas? Uma maratona, então tem um elemento que está saindo dali. Como é que funciona o fluxo do sangue no coração? Tem um desenho com recorte do coração. Então, é o desenho o quê? Desenho esquemático, certo? Depois tem ali a energia aeróbica. Aí eles estão lá falando do quê? Da mitocôndria. O que é a mitocôndria? Se é que a gente lembra, voltando lá, né, pro segundo grau. É uma célula, é uma parte dentro da célula, eles fazem esse recorte, outro desenho esquemático. Mais abaixo, eles dão um zoom ali, né? E puxam esse zoom para explicar ali como é que funciona a fibra do músculo. Também é um desenho esquemático com recorte, né? Está usando o recurso do zoom. Depois ali, energia aeróbica, eles têm ali como se fossem as moléculas de creatina, ATP, desenho esquemático de novo, aí tem ali um desenho esquemático do atleta correndo, fibra de volta, e tem os elementos comparativos ali que eles acabam fazendo. Então, elementos que vão colocando algo como se fosse uma ficha, né? 27 anos, 1,83 é uma ficha. Depois, mais abaixo, a gente tem outros elementos comparativos também que são colocados linearmente ali. Então, são todas formas de configuração em que a gente acaba tendo, então, uma composição do infográfico, utilizando vários recursos esquemáticos para compor esse infográfico, né? E ele passa uma informação de uma maneira mais dinâmica. Tudo isso poderia estar num grande texto de 2, 3 colunas, mas não, ele está disposto a partir de representações gráficas esquemáticas, que fica dinâmico o entendimento, fica mais lúdico, fica mais fácil de entender, fica mais rápido de entender, fica mais sintético, né? Fica uma síntese de informação. Então, a infografia corresponde a representações gráficas narrativas. Uma coisa importante para a gente perceber, que a gente vai entender assim, puxa, como é que eu posso diferenciar um infográfico de um diagrama apenas? O diagrama, ele conta uma história? Geralmente ele está só trazendo um dado, ele está fazendo uma síntese de um dado estatístico, de uma informação, de um esboço que eu estou fazendo, se for um diagrama, né? Um esboço de algo que eu estou fazendo, não chega a ser uma infografia. O que vai configurar algo como infografia é quando eu trago, de certa maneira, uma narrativa. Eu estou contando alguma coisa mais complexa. Então, eu tenho um infográfico.
tá? Então, corresponde a representações gráficas narrativas que se utilizam de dimensões da informação representadas visualmente para contar uma história, situação ou evento e trabalha em 3 dimensões de informação: espacial, temporal e geográfica. Espacial porque vai ocupar um certo espaço, né? Temporal porque pode usar uma linha do tempo e geográfica porque pode se apoiar no mapa para a pessoa entender qual é a localização, tá? Então, o espaço é a dinâmica da onde você está dispondo a informação, tá? Não é espacial ou geográfico, daí tem a outra posição do geográfico ali, ok? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma disposição espacial, porque tem uma representação de um todo. E o todo aqui, nesse caso, seria esse gato, certo? E aí, nesse gato, a gente tem uma representação de um desenho esquemático, e a partir desse desenho esquemático, a gente tem várias informações ancoradas nesse gato, e feito um corte transversal nele, né? E aqui em cima você ainda tem esse gráfico de linhas ou de barras ali, conforme você for analisar melhor ali, daí tá mais distante. Me parece um gráfico de linhas, né? Passagem de tempo, alguma coisa nesse sentido. Que mais? Estou passando adiante aqui. A gente tem outro infográfico já com passagem de tempo, né? E esse outro infográfico com mapa, então uma representação mais geográfica. Então, a gente tem essas 3 possibilidades. Fica claro, tá? Então, é nesse entendimento que a gente vai construir informação. Os infográficos devem comunicar ideias complexas com clareza, precisão e eficiência, pois deve sempre explicar o motivo de algo acontecer de determinada maneira. Se a gente está usando a infografia, é porque a gente quer mostrar como algo é, como algo funciona, como algo aconteceu, onde algo está. Então, a gente tem que ser claro nessa representação. Então, o nosso compromisso com essas questões, clareza, precisão e eficiência, é grande, tá? Então, nós precisamos ser claros nessa representação. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Como se formam os gêmeos? Então, tem um recorte da barriga, aí tem aqui as representações desse desenho esquemático, são trazidos alguns elementos, outros são trazidos aqui para fora, tem esses boxes aqui que complementam a informação. Então, a ideia é que isso seja instrucional, tá indicando, tá mostrando, tá tirando uma dúvida. Aqui o outro, ó, sua escova em perigo. Então, tem um texto jornalístico aqui da revista, enfim, tem alguns dados aqui, algum recorte, como se fosse aqui uma informação instrucional. Então, vejam que na composição de um infográfico, a gente faz uso de várias formas, de várias representações esquemáticas, sequências pictóricas de procedimento, gráficos, diagramas, mapas, tudo que a gente falou até agora, tá? O que a gente menos falou até agora foram sequências pictóricas de procedimento, mas a gente falou um pouquinho delas lá no bimestre passado, tá? Aqui, ó, tem todo esse recorte da escova de dente, ó, e é uma representação de desenho esquemático, tá fazendo em recortes, é outro tipo de fazer um desenho esquemático, tá? Aqui, ó, essa representação da ginástica, né, é uma mesma matéria, com 2 páginas, né, e você tem aqui a configuração do corpo, bem complexa essas matérias aqui representadas, né, são várias, na verdade, né? Você tem mais desdobramentos dela e bastante dados para você ler, até que você fica confuso, que você não sabe nem por onde você começa. Mas são muitas informações dinâmicas que você tem que dedicar um certo tempo para ver e entender essas informações, mas elas são agradáveis de serem vistas, tá? O que mais? Detalhes como linhas, setas, marcadores, legendas, caixas, códigos, malhas, sombras, destaques, preenchimentos, eles não devem concorrer com o elemento principal que está sendo colocado em cena para ser transmitida a informação, tá? Eles não podem ofuscar a principal informação a ser transmitida, e não é secundárias, é secundárias, tá? Essas informações, então, linhas, setas, marcadores, são secundárias, sabe? Secundárias. Passou aqui sem querer. Então, aqui, ó.
Esse infográfico, ele tem algumas características de infografia, sim, porque você tem as setas presentes, essas linhas, mas veja aqui, ó, essas imagens do jeito que elas estão dispostas, esse elemento gratuito que atrás, ó, que você quase não percebe, né? Tem esse pouco contraste, então você tem alguns problemas, né, na composição dela aqui, elas entram de forma gratuita em alguns momentos, tá? Então é necessário rever algumas coisas, ok? Aqui, essa sugestão de linha do tempo é o menos problemático, é o que você mais consegue enxergar. O problema maior está aqui, ó, essas linhas tracejadas que você mal consegue ver por conta das imagens de fundo, tá? Mas existem outros elementos aqui que você consegue ver. Essas setas, né, de gosto duvidoso, enfim, é bom a gente pensar em algumas questões desse tipo, tá? Bom, características e indicações para o infográfico, coisas que a gente sempre deve pensar quando for começar a construir um infográfico. Que a gente precisa dar significado a uma informação de forma plena e independente. Tá? Eu estou fazendo um quadro, eu estou fazendo um infográfico gigante, mas eu estou fazendo um quadro pequeno, eu tenho que fazer com que ele seja lido e que ele seja pleno e independente, que a pessoa consiga ver. No mesmo infográfico, eu estou fazendo uma informação, um desenho esquemático, ele tem que ser pleno, independente e fácil de ser lido. Eu estou fazendo um gráfico de barras, mesma coisa. As coisas têm que ser fáceis de serem vistas. Elas não podem entrar em conflito, ok? Eu preciso fornecer informações suficientes da realidade. Por mais que o meu infográfico esteja contando algo que não existe, eu preciso tornar ele crível. O que é uma coisa crível? Alguma coisa que as pessoas vejam e acreditem. Para que isso se torne crível, eu preciso fazer algo que pareça ser real, né? Então, por exemplo, eu sempre relaciono uma vez que o menino lá, que era quando a gente fazia letra de música, que o menino me fez uma dessas. Era aquele dos 3 patinhos foram passear, deixei ele escolher. E aí ele fez lá um gráfico, 5 patinhos foram passear, e daí só 25% voltou, entendeu? E ele errou, ele colocou 75% num lugar que não deveria estar e 25% no outro. Isso não é um dado que reflete a suficiência da realidade, ó, por exemplo. Isso aqui você não pode deixar passar, né? Ó, 75 não reflete isso, tá invertido. Então você não pode deixar que esses erros aconteçam, porque daí você, né, descredita a sua informação. Permitir a compreensão bem-sucedida de um evento ou situação. Então, não deixar que a informação seja ambígua, não fornecer elementos que confundam, dar elementos que sejam contrastantes para que as pessoas consigam perceber as informações. Conter a informação escrita com formas tipográficas adequadas, né? Entendeu? Tipografia com boa legibilidade e leitorabilidade, sempre, né? Conter elementos pictóricos precisos, não ambíguos, né? Ter capacidade informativa suficiente e capaz de superar sua própria identidade, ou que realize a função de sintetizar ou complementar a informação escrita. A gente tem alguns infográficos que eles são tão completos que eles nem precisam de alguém contando para a gente, como eu fiz com vocês com o gráfico do Joseph Minardi, e nem precisam de um texto complementar, eles são autoexplicativos, né? Não que todos os infográficos precisem disso, né? Mas a partir do momento que a gente, mesmo contando, a pessoa abre-se o mundo, nossa, faz sentido essa construção. Pelo menos isso o infográfico tem que ter. Fornecer certa sensação estética, então, tem que ser agradável, tem que seguir uma tendência que, para aquele público que a gente está fazendo o infográfico, ele seja apreciado, ele faça sentido e ele tenha apelo visual, tá? Não conter erros ou faltas de concordância, a gente sempre precisa revisar antes de entregar. Secundário não, né? Então, vocês viram que eu passei ali, tem que corrigir. Ok? Então, aqui alguns exemplos. Então, a gente vê que tem os recortes aqui, estão mostrando o raio-x da plástica, questões de rinoplastia, como é feita. Ai, dá até uma agonia de ver. Enfim, deixo aqui para vocês, vou passar. Aqui o show do milhão, né? Frango, porco, etanol, enfim.
que dá mais dinheiro? Aí eles fracionam o milho. Isso poderia ser um gráfico de barras? Poderia, mas não é um gráfico de barras, eles usaram o próprio milho. Aqui, ó, poderia ser um gráfico de pizza, mas eles usaram o próprio milho. Poderia ser outro gráfico de barras, mas eles usaram aqui os próprios produtos. Ah, se o milho vende mais, colocaram o milho, depois o arroz, depois o trigo, depois a soja, tá? Pela quantidade, ok? Então, eles foram utilizando essa representação. Bem bacana esse infográfico aqui. Aqui outro exemplo, utilizando um cenário. Então, é uma representação espacial. Então, você tem um cenário, né? Posso entender também como uma relação geográfica? De certa maneira, sim, porque eu também tenho uma planta baixa. Uma planta baixa eu posso relacionar com... Eu estou indicando um local onde é. Mas eu entendo muito mais como uma relação espacial, tá? Então, aqui ele mostra como acontece o narcotráfico, né? Enfim, e você pode ir analisando as coisas todas aqui. Então, você tem muito mais um desenho esquemático e em alguns momentos, ó, aqui, ó, você consegue até pelos bancos utilizar o gráfico de barras. É muito legal aqui também, né? Ter essas sacadas na construção, é bem interessante. Aqui não faz parte exatamente da composição desse cenário, mas tem, né, uma sobreposição aqui, como esses boxes, né? E aí entram outros dados aqui, um gráfico de barras e outros dados destacados. Aqui já com mais cara de jornal, e aí a gente tem essa representação com gráficos de barras, aqui no estilo de uma tabela comparativa, né, aqui também, e aqui a gente tem os gráficos de arcos, né, que também vimos na semana passada naqueles exemplos de diagramas, né, ok? Bom, em relação à sua apresentação, a gente sempre vai utilizar para infografia elementos compositivos, né? Então a gente tem vários, aqueles que a gente a gente viu nas outras aulas, mas muitos deles, da sua forma mais simples, a gente usa muito, como por exemplo as formas, as cores, a palavra e o movimento. A gente não vai falar muito aqui sobre infográficos dinâmicos, que se movem, infográficos animados, né? Não dá tempo da gente falar isso, mas é uma área muito legal de se trabalhar. Mas a gente vai ficar no movimento mais pela sensação de movimento, tá? Então aqui a gente tem a representação por cores, a forma, né? A gente tem a forma do boi e aqui as partes do boi necessariamente elas não estão delimitadas por forma, mas sim pelas palavras, né? Então você tem as palavras indicadas aqui e depois, né, pelo desenho esquemático, vocês têm aqui os conectores indicando as partes, né? E daí esses pictogramas aqui sendo relacionados para como você faz, você utiliza, etc. Aqui a gente já tem o mesmo tipo de composição, aí você tem uma imagem do boi e aí sim você tem as formas já indicadas dos cortes. E depois como que ele está apresentado. Fica quieta, Siri. Toda aula ela se manifesta, minha Siri. Né? Fica quieta, Siri. E aqui a gente tem a representação, né, das fotos desses cortes. Então, além de você ver a forma dele aqui, né, você vê quais são as possibilidades dos cortes de carne a partir deste pedaço aqui do boi. Né? Então, são formas, a gente consegue trabalhar isso. Aqui, né, mesmo com a mesma paleta de cor, mesma variação, e você tem todas essas possibilidades de combinação, e até um certo movimento pelo uso da direção. Olha como essa combinação aqui, que é só uma ilustração, na verdade, né? E ela não é necessariamente uma representação esquemática, mas ela te dá uma sensação de movimento, mesmo aqui também. Aqui, né, a linha do tempo, você tem forma, cor, as linhas todas. Aqui uma ideia de movimento, porque esses, como é que eu posso dizer? Que agora eles não usam mais tanto, fica lá uma imagem estática que eles vão clicando na hora de mostrar a previsão do tempo. Né? Mas antigamente eles ficava a nuvenzinha passando, que é um infográfico animado, né?
Então, aqui tinha essa relação de movimento. Aqui eles ficam clicando com essa legenda para mostrar as cores, para a gente ver qual é a relação de temperatura dos estados, né? Das regiões do Brasil, enfim. Então, aqui uma sensação de movimento que era passada, né, dentro dos noticiários da TV. Isso é um infográfico animado. Aqui seria, então, para a gente ver, eu vou deixar para vocês assistirem isso, enfim, nas casas de vocês, eu não vou passar aqui, tá? Então, vocês podem assistir esse material. Enfim, só para vocês verem mais um infográfico animado. Bom, quanto ao objetivo da infografia. O objetivo da infografia é trazer clareza à informação, é possibilitar a visualização da informação de uma forma concreta. A informação poderia estar no texto, então a gente traz ela para uma visualização no espaço maior, visualizar a informação mais imageticamente, né? É o uso consciente do espaço pela quantidade de informação. É a valorização do conteúdo. O infográfico valoriza o conteúdo informacional. É o uso de signos e códigos, muitas vezes convencionados. A gente se apropria daquilo que as pessoas conhecem para traduzir isso na representação infográfica, tá? Então, aqui a gente tem essas questões de representação aqui, olha, o uso do espaço, o uso de uma imagem, para essa imagem trazer o leitor para ser chamado a atenção. Se o assunto é tatuagem, traz a pessoa aqui, depois compõe a informação, isso está compondo, fazendo uma composição bacana. Então, a gente vai ver depois na próxima aula o que significa esses elementos aqui quando a gente entra com uma imagem no infográfico, tá? A questão de síntese de informação, Então, eu tenho essa imagem aqui que demonstra qual que é a sequência, e eu preciso escolher e posicionar ela da melhor forma para que ela direcione a leitura e para que as pessoas compreendam a informação. E não tem nenhum problema algumas áreas ficarem livres, Espaços de respiro são importantes também, tá? A divisão do espaço também é importante para organizar a visualização da informação, Então, aqui é uma sequência, Negociação, ocupação, preparação, Ou a gente começa a preparação, ocupação, negociação. Então, são elementos importantes. Isso está tudo ocupando o espaço aqui, bonitinho, foi totalmente preenchido, está organizado. Aqui, a questão da Super Interessante, em que muitos dos anúncios da Super Interessante já vêm com cara de infografia, Então, é o anúncio da Subway e você tem aqui já configurado, em forma de infográfico, Então, você tem aqui já a dinâmica do espaço, bem trabalhada aqui, tendo a imagem do sanduíche, que é o que eles querem vender, nessa representação. E aí a gente chega na classificação dos infográficos, A classificação da infografia e visualização de dados não é uma tarefa simples. Vocês já ouviram esse tipo de mensagem? Sim, falamos a mesma coisa em tipografia. Vocês já devem ter visto isso. Em tipografia também não é fácil. Classificar marcas, a gente viu ano passado em Soluções Design 1, também não é fácil. Classificar coisas não é fácil, porque cada um vai querer classificar de um jeito. Tá? O que a gente percebe é que a gente tem muitas pessoas estudando infografia. Infografia é um assunto relativamente novo, Então, as pessoas tentam trabalhar a classificação da infografia conforme a sua experiência profissional, tá? Existem muitos trabalhos complexos que vão se diferenciar por tópicos, por formas de expressão, pela maneira como eles alternam o conteúdo de acordo com a essência da informação. Tá? O que a gente precisa entender é que a classificação serve só para a gente entender como é que as informações se organizam, tá? Muitas das classificações, elas não são tão claras, E algumas áreas, mesmo na mesma classificação por uma mesma pessoa, às vezes se sobrepõem.
Então, a gente só vai usar uma classificação, não é só para decorar, é só para entender como é que as informações podem se estruturar e para que a gente, quando for fazer o nosso infográfico, entenda melhor o que a gente está fazendo. É por isso, tá? Então, a gente tem aqui, quando a gente vai classificar, essa ideia de que nós classificamos para que a gente consiga entender melhor como os dados do infográfico estão arranjados, tá? E essa forma de como os dados estão arranjados são ótimos para nos ajudar a entender a informação, para facilitar a rápida leitura dos leitores quanto à compreensão da informação, tá? Então, essa é uma questão importante. Porque a informação pode ser infinita de qualquer forma. A organização da informação é tão finita quanto a organização, né, que eles definem por esse LET. O que significa? É uma abreviação da forma como o Wiedemann, que é o autor daquele meu livro gigante, que parece uma bíblia, que ele define para esses 5 itens classificatórios que ele definiu lá, que é locação, que é a mesma coisa como se fosse espacial geográfico, alfabeto, que é bem difícil, que é ele se confunde com hierarquia, por exemplo, tempo, categorias e hierarquia, né? Então, são coisas que ele está organizando aqui. Depois eu acabei revisando esse material dele em uma iniciação científica, que até a gente ganhou um prêmio depois, eu e o Gabriel, meu aluno, em 2017, no Congresso Internacional de Design da Informação, porque a gente revisou esse material dele e a gente chegou à conclusão que precisava mudar um desses nomes. Então, em vez de ficar LET, ficou LOT, porque a gente trocou o alfabeto por organização, ficou organization, ok? Então, de acordo com o Urman, que está dentro desse livro, existem 5 meios em que a informação gráfica pode ser estruturada. Nós estamos vendo, então, a primeira forma de classificação dos infográficos. Locação, em que os elementos são organizados espacialmente. Alfabeto, em que os elementos são organizados em ordem alfabética. Tempo, os elementos são organizados de acordo com uma linha do tempo. Categoria, os elementos estão divididos em classes. E hierarquia, os elementos são ranqueados por ordem de prioridade. Então, uma forma de trabalhar essa informação gráfica. Tá? Então, aqui a gente tem os elementos organizados espacialmente nessa definição de como funciona um terreiro de Umbanda. Então, o que você tem? Uma planta abaixo aqui, né, como é que chama? Um terreiro de Umbanda. E onde ficam as questões aqui. De certa maneira, você tem uma hierarquia aqui, né? Mas, enfim, o que importa aqui é a posição das coisas. Então, você tem um infográfico de locação de acordo com a classificação do Urman, tá? Aqui a gente também tem mais um exemplo de locação, mas aí a gente tem o mapa como apoio, a atuação dos exércitos dos Estados Unidos no mundo, tá? Aqui, alfabeto. Por que alfabeto? Porque a gente tem esses pins relacionados aqui em cima, ó, por uma indicação alfabética, tá? É isso. O que mais? Relação de tempo, é uma linha do tempo, que é o que a gente vai fazer com o nosso infográfico, né? Aqui, de tempo novamente, olha, uma outra forma de configurar, né? República Imigrante do Brasil, né? Bem bacana também, acho bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Categorias, né? O que comem os atletas? Olha só como eles já categorizaram aqui os carboidratos, aqui, carne, manteiga. Você tem manteiga, né? Ó, arroz, macarrão. Aqui está nitidamente categorizado. Eles só fizeram, na verdade, isso aqui é muito mais uma composição do que um infográfico, mas aí você entra aqui mais com o gráfico, né? Mas fica interessante essa composição. As categorias aqui de novo, aqui está nitidamente em categoria e está sobreposto, né? Fica baseado, se inspira na formatação das células lá do elemento químico, né? E sobrepõe aqui. E por baixo está a foto do tempero. Bem bacana esse aqui também. Aqui de volta, ocupação do MST, categoria de novo,
tá? Elementos divididos em classes, ó. Por que que é categoria? Negociação, ocupação, preparação são as categorias, depois tem subcategorias, quem, como, né? Ok? Aqui, hierarquia, porque tem uma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, e depois tem, pode ser considerado infográfico, porque está contando como isso acontece. Ok? Uma outra forma de classificação vai sendo, então, configurada pelo Valério Sancho. Ele diz, então, que a classificação visa classificar as diferentes modalidades de infografia para determinar a relação entre diversos temas que são abordados hoje na infografia. Isso visa, então, facilitar a compreensão acadêmica de forma a elaborar os infográficos, tá? E ele propõe, então, um estudo tipológico, tá? E aí, esse material que eu estou trazendo para vocês é um estudo tipológico que foi trazido por Valério Sancho em 2001, adaptado pela professora Carolina Calomeno em 2009, né? Que são as seguintes categorias de classificação aqui: composição, classes de informação, estilo, mídia de suporte e técnica. O que importa mais para a gente é o que acontece em cada um deles. Eu não quero que vocês decorem isso, tá? Depois eu só quero que vocês reconheçam. Então, vai ter um exercício que a gente vai fazer. Eu não quero que vocês decorem, eu só quero que vocês reconheçam essas coisas, tá? Só para reconhecer como é que funciona. E a Janaína Teixeira, que é outra jornalista, ela complementa essa classificação aqui com as seguintes categorias: com o tipo de informação do infográfico, que pode ser enciclopédico ou jornalístico, e a dependência do conteúdo, que pode ser complementar ou independente. E a gente vai ver exemplos dessas coisas todas. Então, vou começar pelo tipo de composição que é proposto, então, pelo Valério Sancho. De acordo com ele, a gente pode ter infográficos que são individuais, que abordam um único assunto, né? Então, só tem um elemento primário ali, não tem duplo título, não tem nada, é só uma coisa. E coletiva, quando a gente tem duas ou mais infografias individuais ou esquemas individuais que vão compondo um infográfico maior, mas tem uma informação central, tá? Então, aqui, é lógico, isso aqui é um diagrama, né? É um gráfico, tá? Não é um infográfico. Mas só para você ver que isso aqui fala de uma coisa só, enquanto isso aqui fala de um monte de coisas. Então, aqui nós temos uma informação única e aqui nós temos várias informações. Então, aqui é individual, aqui é coletivo, beleza? Então, tipo de composição, ok, né? Já falamos sobre isso. Outra forma de classificação é por classe de informação. E ele fala que existem, então, 4 classes de informação. Comparativa, que se subdivide ainda entre espaciais ou diária. Aí você lembra lá, a gente acabou de ver que o Urman fala de location, né? Que é um tipo de classificação que se baseia em espaço, tá? De posição e geral, tá? São formas que ele coloca aqui. Documental, cênica e de localização, que é um pouco diferente dessa aqui, porque de localização estaria relacionada, então, a mapas e planos ou plantas baixas, tá? Vamos começar falando da comparativa. Ela vai estabelecer comparação. Lembrando da aula passada que esquemas visuais complexos oferecem comparação. Os gráficos, tá? Então, aqui a gente tem muito gráfico. Espaciais ou diária, olha aqui, ó, o que a gente tem? Os gráficos circular, polar, pizza, barras, colunas, linhas, né? Ou outras coisas com efeitos tridimensionais. Elementos de posição, ó, comparam lugar ou conceito, como árvores genealógicas, organogramas funcionais, fluxogramas. Ou gerais, que comparam dados por meio de fichas de dados ou tabelas, tá? Olha aqui. Então, um exemplo, ó. A gente está comparando coisas, ó, espacial ou diária. Ó. Tem muitas coisas aqui, ó, tá? Ó, de tabelinha aqui de gráfico de barras. Aqui tem quase uma ideia de pizza, certo? Tá dividindo, tá comparando, beleza? Tranquilo? Aqui, ó, árvore genealógica do Game of Thrones, ó, de posição comparativa de posição. Tá? Nessa época as pessoas tinham uma vaga ideia de quem era o Jon Snow, né? Aqui tinha uma vaga ideia. Hoje já sabemos quem é o Jon Snow. Aqui, comparativa geral, né?
Você tem uma classificação geral aqui, quase uma linha do tempo. Documental. Geralmente, documental a gente pode relacionar a um desenho esquemático, tá? Olha aqui. Então, ela é documental, que ela está documentando esse desenho e dele partem várias informações. Cênica, geralmente tem um cenário, e desse cenário a gente tem informações detalhadas. Então, ó, como funciona a redação de um telejornal. Então, aqui tem mais ou menos o desenho dessa redação e vai contando como isso acontece. É cênico. Então, geralmente é algo próximo ao storyboard, né? Ou uma sequência pictórica de procedimento, ou algo que de repente lembre um cenário de alguma coisa. Tá? Aqui, outro que é cênico, ó, então tá passo a passo, que lembra passo de alguma coisa, instrução de alguma coisa, é um infográfico cênico. Tá? Aqui também, ó, certo? Tem vários passos. De localização, a gente consegue ver aqui por planos, né? Então, você vê os planos aqui e consegue ver onde está acontecendo a coisa. Então, é infográfico de localização. E aqui por mapa, ó. Certo? E aí, o Valério Sancho fala de estilo. E aí, eu acho bem complexo, porque os estilos que ele fala ali, realista, impressionista, cubista, eu sempre achei difícil de identificar isso que ele relaciona nos infográficos. Hoje é mais fácil você colocar assim, você consegue ver o que é flat design, o que é tridimensional, o que é um estilo cartoon, o que é, sabe, um estilo realista. É isso que você vê. Mas realista não é esse realista aqui, é o realista de tipo de ilustração. Tá? Então, ele coloca para classificação por estilo, mas eu acho que é muito comprometedor. Eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Que existe. Que por mídia de suporte, ele seleciona lá impresso, que vai em revista, jornal, livro, manual, eletrônico, que hoje a gente tem muito infográfico que a gente acessa pelo computador, e aqui ele tem o eletrônico analógico, que é da televisão, principalmente da previsão do tempo, o eletrônico digital, internet, CD. Quem tem CD? Quem que acessa infográfico por CD e DVD, vídeo? Mas tudo bem. E aqui tem os infográficos que são em pop art, né? Olha que legal. Pop art, pop-up, né? Enfim, okay? E por técnica de reprodução, a gente pode ter vários tipos de reprodução, mas no final vai ser tudo impresso em 2D ou ali como você teve o pop-up. Mas aqui a gente tem as técnicas manual, que envolve pintura. Você pode fazer um infográfico que você vai fazer a base dele em aquarela? Pode fazer. Pode fazer com dobradura? Pode fazer, tá? Então tem várias formas, ó, clay, enfim, vou mostrar uns exemplos ali. Digital, que você vai envolver a vetor, que são os mais utilizados, enfim. Então olha aqui, ó, foi feito tudo com foto, com bolo, ó. E dele foi feito, então, um infográfico, inclusive usando a referência aqui das velas, ó, as porcentagens, usando o gráfico de pizza no bolo, tá? Aqui já é o vetorial. Beleza? E aí a gente entra no tipo de informação. O tipo de informação, segundo a Janaína Teixeira, seriam, então, os enciclopédicos e os jornalísticos. Qual a diferença entre os dois? Os enciclopédicos, qual que é a diferença? Básico. Vamos pensar assim, o enciclopédico é aquilo que acontece com qualquer um, com todo mundo. Por exemplo, todo mundo espirra, então eu quero explicar como as pessoas espirram, certo? Agora, o jeito que fulano andou, caiu e quebrou a perna só aconteceu com ele. Eu não quero falar como todas as pessoas quebram a perna, porque nem todas as pessoas quebram a perna, né? Mas enfim, como que fulano caiu lá e quebrou a perna? Só aconteceu com ele. Aquele acidente específico, aí é jornalístico, tá? Então, assim, informações de caráter universal, enciclopédico. Pode acontecer com todo mundo, é geral, é generalista, tá? Então, a gente tem essa condição aqui. Então, inclusive, eu coloco aqui, ó, caracterizam-se por representar informações de caráter universal, explicando detalhes sobre determinado assunto ou fenômeno, tá? São semelhantes ao que Sancho classifica por informação documental, beleza? E os jornalísticos apresentam detalhamento de
aspectos relacionados à singularidade dos fatos, ideias ou situações narradas. Ou seja, aconteceu só com naquele momento, só daquele jeito, só com aquela pessoa, só aquela situação, tá? Então, tratam do detalhamento de casos e fenômenos específicos, singulares e particulares, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Dicionário do surf. Tá falando de um atleta específico? Não, não está falando de um atleta específico. Então, é enciclopédico, tá mostrando de maneira geral, tá? Então, esse é um infográfico enciclopédico. Mostra de forma geral como acontece o surf, o que é um tubo, o que é um offshore, o que é um lip. Olha só que bacana. Agora eu posso conversar com a minha prima. O que é um nose? Ela fica falando as coisas sem de nada. Só observa. Aqui, ó. Como é feita a cerveja? Não está falando como é feita a cerveja do seu primo que está fazendo cerveja artesanal, que daí seria a dele. Então seria um específico, não. É como é feita a cerveja de maneira geral. Então é enciclopédico, tá bom? Então aqui, ó. Veja como é feita a cerveja, depois você analisa lá como é que é. Voo 447 desaparece sobre o Atlântico. Todos os voos desaparecem assim? Não. Então, esse é um infográfico jornalístico. É só com 447 que aconteceu assim. Pode acontecer que outros tenham acontecido similarmente, mas só esse ia fazer essa rota e sumiu de repente aqui, ó, às 23h20. Ninguém mais teve notícia. E aí eles têm todas essas questões aqui infográficas que eles vão complementando e analisando. Então, aconteceu só aqui. Então, é um infográfico jornalístico. Ok? Aqui, ó, o último 1,9 segundo de cena não é o de Schumacher. Schumacher foi diferente, né? Todos os acidentes que acontecem na Fórmula 1 são igual ao do Senna? Não. São iguais ao do Senna? Não. Então, esse aqui é um infográfico jornalístico. Só aconteceu com ele, tá? Então, é específico, beleza? E aí a gente tem a classificação por dependência do conteúdo. O infográfico, ele pode depender do conteúdo, então ele é complementar, certo? O texto da notícia complementa o infográfico complementa o texto da notícia. Eles precisam um do outro, tá? Então eles estão diretamente relacionados a determinado conteúdo. Ou ele é independente. Eles não acompanham nenhum conteúdo, eles são independentes, eles existem ali por si só. O infográfico que a gente vai fazer da linha do tempo, basicamente é isso. Aquele texto de abertura, ele não precisava nem existir. Eu fiz mais para ele ter ali, mas só tendo linha do tempo, as pessoas vão saber que é a linha do tempo dos cursos de design só pelo título, né? Então, é o infográfico independente, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A perícia prioriza tempo em simulação. Esse aqui fala sobre, se eu não me engano, sobre o assassinato da Nardoni, lá da menina, da Isabella Nardoni. Olha que interessante no ponto de vista da representação gráfica, eles utilizam a altura do jornal para demonstrar a queda, tá? Então, assim, é uma classe de dependência, a disposição do conteúdo é complementar. Por quê? Porque eu tenho que ler o que está aqui e aí eu faço a interpretação do conteúdo, tá bom? E aqui é independente, você não tem nenhum texto. Como se forma a remela, está tudo disposto aqui no infográfico a partir desse desenho esquemático. Beleza? Ok? É isso, aqui estão as referências da aula. Bom, indo aqui, sobre a tarefa. Então, vamos lá para a tarefa. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu só voltar para o que tem que fazer. Ó. O que a gente tem que fazer? Uma análise tipológica. Você vai selecionar um infográfico só, identificar as características desse infográfico, tá? Então, você vai compor uma tabela de análise a partir dos conteúdos vistos em aula e vai preencher essa tabela. Então, o que eu comecei a fazer aqui para dar dica de vocês?
constrói lá, pode ser à mão, ou pode ser que nem eu comecei a fazer aqui no Excel, tá? E você vai fazer o seguinte, vai pegar isso e vai voltar lá na aula, vocês não vão ver, acho que isso que eu tô fazendo, deixa eu voltar aqui na aula. Talvez vocês não vejam isso que eu tô fazendo, voltar lá nas classificações, e aí vocês podem fazer a classificação aqui por composição. Eu vou fazer, por exemplo. Então, aqui, ó, vou escrever composição. Aí eu junto esse aqui, ó. Ok? Aquelas pessoas que têm toque, tem que centralizar. Aí eu vejo lá, a composição é individual coletiva. Deixa eu fazer essas duas linhas aqui já ir centralizando, que daí eu não preciso. Aí o que eu posso fazer? Aí eu analiso lá e vejo que o meu infográfico, ele vai ser coletivo. Eu já sinalizo aqui, ó. Olha que facinho, né? Não é fácil isso, gente? É tão facinho, ó. Vou fazer aqui já, ó. Ai, já faço ele aqui, ó. Pronto. Aquelas pessoas que tem toque, aqui de cima é a cor. Não, cancela. Cancela. Ok. Eu vou colocar a cor aqui, ó, que são as categorias. Então, eu vou pôr uma corzinha aqui. Não gostei dessa. Vou colocar essa cor. E aqui embaixo são outras categorias, que daí eu vou alternando a cor. Sei lá, tá bom? Individual, coletiva. A próxima categoria qual é? Classe de informação. Vou ter que juntar 4 aqui. Formata. Opa, cadê o merge? Achei. Ó, então eu escrevo lá, classe informação, certo? Aí você coloca lá, comparativa, documental, cênica e localização. Documental, cênica, localização. Localizar. Aí aqui, ao invés de marcar X, o que eu posso fazer? Como alguns deles lá, comparativa, por exemplo, faz se dividir em 3, tá? Eu posso dizer, se for comparativa, se é espacial, de posição ou geral, tá? Se é documental, eu só marco X, se é cênico, eu só marco X, se é de localização, eu digo se é de mapa ou plano. Então, só para dar o exemplo, eu vou escrever aqui que é de mapa, tá? Só para dizer o que é, só para vocês terem noção. O próximo lá, eu vou colocar aqui, opa, foi. Classe de informação. Estilo eu não vou fazer. Mídia de suporte também não. Técnica de reprodução, vamos pôr. Aqui eu junto. Manual digital. Aí você marca lá o que é. Então, você vai fazendo aqui conforme que a gente viu em aula, tá? Vai colocando para mim todos. Então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês coloquem para mim em algum lugar aqui, de repente põe infográfico aqui e põe ai, meu Deus, aqui eu tenho que colocar para cá. E põe o infográfico embaixo para eu ver o infográfico e essa tabelinha junto e um texto de análise. Puxa, o que você acha desse infográfico? Comenta rapidinho, 3 linhas, tá? É isso que você vai mandar para mim. Tranquilo? Gostou do jeito que eu fiz aqui? Ó, tá rapidinho, tá? Aí se você gosta de diferenciar, põe um bold ali. Ok? Aqui põe cor para diferenciar e põe os xizinhos aqui para eu ver como é que você está fazendo.
Beleza? Então, essa é a minha dica para você ir fazendo. Constrói tua tabelinha ali. Eu não preciso fazer a tabela para vocês. Vocês estão com as informações lá. É só organizar a tabela da maneira como vocês bem entenderem. Pega o Excel e faz na mão, faz no Word, da maneira que vocês acharem melhor. Ok? Então, por hoje é só.